Bom dia a todos. Manda um cafezinho aqui, ó. Existe esquerda nos Estados Unidos? A esquerda política? Por exemplo, existe um esforço para o socialismo? Porque comunismo é um negócio que nunca existiu. Em parte alguma, existiram tentativas de socialismo. E eu estou convicto que nenhum país, nenhuma nação, nenhum estado se mantém sem algum tipo de socialismo. Alguma coisa que mantenha as suas bolhas ideológicas numa mínima condição de coexistência. Né? Mas existe esquerda nos Estados Unidos, no sentido do socialismo? Eu acho que existe uma extrema esquerda. Extrema esquerda existe. Por exemplo, aquele movimento antifas, Black Lives Matter, a cultura woke. Né? Mas veja, isso não é uma coisa que existe disseminada em todos os Estados Unidos. São nichos ideológicos, são bolhas ideológicas. Né? Então a gente não pode confundir esquerda com extremo esquerda. É como confundir direita com extremo direita. Existe uma direita democrática, civilizada, capaz de dialogar? Existe, né? Agora, a extrema direita ela não quer dialogar com ninguém, ela quer destruir o seu oponente. Assim como a extrema esquerda, ela é só ela só se enxerga, né? Começamos aqui a nossa reflexão do dia, né? O mundo será quadripolar. Apareceu essa expressão aí, quadripolar. Primeiro ele foi bipolar, né? Na época da Guerra Fria. Né? Então você tinha o primeiro mundo, capitalista, né? O American Way of Life, né? Os Estados Unidos, e você tinha o segundo mundo, que era o mundo soviético, né? Socialista. Né? Depois ele se tornou tripolar, eu comecei a ouvir essa expressão, tripolar. Bom, antes de ouvir tripolar, apareceu o termo multipolar, né? Foi popularizado também pelo Alexander Dugin e outros teóricos, né? E depois apareceu tripolar. Então o mundo é tripolar. Ah, ele é Estados Unidos, Rússia e China. Bom, mas agora ele já é quadripolar. O mundo será quadripolar. Então, China, Rússia, Índia e Estados Unidos. Ou se ele não for quadripolar, ele não vai ser coisa nenhuma, né? Não vai ser coisa nenhuma, porque ele vai se autodestruir, né? Olha, uma coisa impressionante aí nessa semana, a gente fez filmes aí sobre a morte do influencer de direita lá nos Estados Unidos. Veja, a direita brasileira, ela parecia muito mais ocupada com esse caso, né? Que, veja, é um caso medonho, é uma tragédia tremenda, né? Mas veja, no mesmo dia, né, da morte do Charlie Kirk, foram abatidas 4 crianças numa escola lá nos Estados Unidos. E ninguém falou disso. É todo dia lá, sabe? Aquela cultura da arma, inclusive defendida pelo Kirk, né? Que vale a pena você ter armas, mesmo que algumas pessoas morram, né? Eu acho que não vale. Não vale defender isso daí, né? Sobretudo, não vale defender a arma na mão de pessoas comuns para a população brasileira. Não, eu acho que tem que ser de difícil acesso mesmo, né? Mas então, eles se ocuparam mais com a morte do Kirk, aqui a direita brasileira, né, nos Estados Unidos, do que com a prisão quer dizer, a condenação do Bolsonaro aqui no Brasil, né? Eu sei que ele ainda não está preso, né? A coisa vai ficar difícil, né? Cada vez mais difícil para quem não entende a política nacional brasileira, né? E acredita em salvador da pátria alheia. Quer dizer, o salvador da pátria, ele que não está salvando coisa nenhuma, vai salvar a nossa pátria, né? Bom, o Brasil é o país do carnaval, né? Aqui a ficção encontra a realidade. Não deixem de assistir essa entrevista aí do Miguel Nicoleles, hein? Não percam, hein? São dos maiores conhecedores da mente humana, neurocientista brasileiro. E agora o New York Times faz um grande elogio ao Brasil, né? Veja, é um jornal tido como de esquerda, mas eu diria que ele é globalista e não de esquerda, né? Porque, por exemplo, você vai achar que o New York Times vai defender socialismo, vai defender comunismo? Não, ele vai defender um capitalismo globalista, liberal, financeirista. Ele vai defender o Wall Street, né? Isso daí, esquerda, defender o Wall Street à esquerda. Veja, o papel original da esquerda era combater o capitalismo.
E daquela esquerda raiz continua sendo, né? Pois que, em sua visão marxista, leninista, né, bolchevista, o capitalismo é a raiz de todos os males, porque ele gera as desigualdades sociais na medida que ele concentra a renda na mão de poucas pessoas. Mas, enfim, o New York Times faz um grande elogio ao Brasil, né? O Brasil faz o que os Estados Unidos não conseguiram fazer e deveriam ter feito. Veja a manchete aí do New York Times. Daí então que as nossas instituições brasileiras, né, a nossa democracia brasileira, ao modo brasileiro, ela é melhor e mais sólida do que a dos Estados Unidos, segundo o New York Times. E vários outros grandes veículos aí da imprensa internacional estão do lado do Brasil. Aliás, apareceram lá 3 congressistas lá no Congresso dos Estados Unidos, né, defendendo aí a democracia brasileira, dizendo que a nossa justiça é assunto nosso e o Trump não tem que se meter. A nossa justiça ela pode ser ruim, errada ou exagerada, como eu acho que foi, né? Mas assim, não é um assunto do Donald Trump, né? Ele não tem que tarifar o Brasil e prejudicar o Brasil e, consequentemente, prejudicar o próprio americano que consome os nossos produtos, por exemplo, aqui o cafezinho, né? De manhã é bom, né? E entende? Então fizeram a defesa aí do governo brasileiro, né? E, claro, são democratas, né? Também estão lá lutando pelo seu, puxando a sardinha para sua brasa, né? Bom, tem algumas pessoas que me seguem que elas acham que o mundo é uma conspiração de esquerda, né? Que Deus é de esquerda, né? Por exemplo, que o universo é de esquerda. Por exemplo, a existência humana é uma grande conspiração de esquerda, né? Assim, nessa visão escatológica e totalitária, o mundo está destinado a ser comunista no final, né? Bom, eu acho que é uma visão assim, meio paranoica da própria direita, né? Aí eu disse para ele, olha, o universo é de esquerda, né? Chama-se entropia, né? Entropia, ou seja, todas as coisas acabam se diluindo tudo. Principalmente no Brasil, né? Onde nada de totalitarismo, no fim das contas, pode dar certo no Brasil. Veja, tome aí, por exemplo, para citar um exemplo, por que totalitarismo não dá certo no Brasil? Apesar que tem gente que jura que o governo é totalitário, que a gente vive numa ditadura, no fascismo, né? Mas essas pessoas também têm voz, né? Por exemplo, esse extremo-direita aí, vitimista, né? Bom, é um assunto, né? Mas então, veja só, por exemplo, na época lá do Getúlio Vargas, tinha um movimento aqui no Brasil chamado integralismo, né? Se não me engano, de um indivíduo chamado Plínio Salgado, bastante inteligente, assim, mas totalmente inspirado no molde fascista italiano de Estado forte, pátria, família, Deus, propriedade, defesa né? Você sabe, os conceitos do fascismo, né? Tudo para o Estado, nada fora do Estado, nada, tudo dentro do Estado, né? E daí apareceu o integralismo aqui no Brasil, meio uma coisa divertida, assim, porque o pessoal se vestia de verde, né? Chapeuzinho verde. Deve ser um pouco por causa da inspiração militarista, né? De usar farda verde, uniforme verde, né? Daí logo apelidaram os caras de barriga verde, né? Quer dizer, tudo vira farsa. Por isso que já se disse que o comunismo, o brasileiro não tem disciplina para ser comunista. Não, bom, isso sem esquecer que comunismo é um negócio que não existe, que nunca existiu, né? Mas assim, nem para querer ser comunista. O brasileiro não tem disciplina para isso. O brasileiro tem disciplina para ser criativo, né? Para ser artista, né? Para ser um livre pensador, né? Bom, enfim, o brasileiro é um caso à parte, né? Mas, enfim, essas coisas como nazismo não tem como dar certo no Brasil. Comunismo, extremismo, né? Vai virar piada, né? O Brasil tem que ter o seu próprio caminho, baseado na sua própria psicologia, no seu próprio modo de ser, que é um modo criativo. E é um modo miscigenado, né? Agora falar um pouquinho aqui de assunto sério, né? Veja, a revisão do número de mortes por Covid. Agora estão fazendo a revisão, né? Tem gente que ainda acha que Covid não existiu, né? Que tudo não passou de uma conspiração, né? Do Bill Gates e da OMS. Não, eu acho que o Bill Gates conspirou sim, para vender o máximo possível de vacinas. Afinal, ele não é o rei do antivírus, lá, o Bill Gates, da Microsoft. Ele que criou o antivírus, né? E depois ele começou a investir em laboratórios biológicos e tudo mais, né?
Mas entenda-se, de uma vez por todas, olha, Covid é real, foi real, existe. Né? Eu conversei com médicos, com enfermeiros, né? Nas vezes que eu fiquei internado ali, já tive meus perrengues, né? E você conversa com o enfermeiro, com o médico, pergunte, os hospitais ficaram intransitáveis, né? Pelo número de doentes que chegavam, as pessoas morriam de várias doenças, né? Por quê? Porque o Covid ele aumenta, né? Ele aumenta muito o perigo de morte, né? Veja, eu estou pouco lixando se o Trump e o Bolsonaro são de direita ou são de esquerda. Eu acho que eles são rematados imbecis, né? Eles não souberam lidar com a situação do Covid. Né? O Trump deveria ser preso também, na minha opinião, né? Veja, sobre vacina. Algumas vacinas foram de excepcional valor. Por exemplo, como a Coronavac. Já a vacina inglesa foi ruim, deixou sequelas, né? No entanto, mesmo a pior vacina, devido a seus efeitos colaterais, foi melhor do que não ter tomado, né? Veja, eu também não estou defendendo vacina, na verdade, eu estou me forçado, né? Por mim mesmo não teria tomado, mas eu acho que salvou mais gente do que morreu por ter tomado, né? Morreu mais gente de Covid do que de vacina. Veja, tem gente que pega Covid e não sente nada. Eu vi várias pessoas assim. Tem gente que pega e morre, independentemente da idade. Eu sou a favor da pessoa não ser obrigada a tomar vacina, né? Então não é uma questão de direita e de esquerda. A questão é que, coincidentemente, naquele momento do Covid, estava o Trump lá nos Estados Unidos, vou explicar, e estava o Bolsonaro aqui, né? E veja, foram os dois países com o maior número de mortos por Covid no mundo. Né? O Brasil só perde para os Estados Unidos. 1,5 milhão de mortos. E era o Trump o presidente. Existe alguma relação pelo fato de ser o Trump, né, e o número de mortos? No Brasil, veja, os dados mais confiáveis aí apontam 1 milhão de mortos. O dado oficial de 2023 é 700 mil mortos. E repito, nos Estados Unidos, Trump exercia o seu controverso primeiro mandato, né? Defendendo cloroquina, vacina é gripezinha, né? É tudo uma onda passageira, né? Não existe antivacina, negacionista. No Brasil, seu admirador, seu idólatra, Bolsonaro era o presidente. Aí vocês sabem de tudo aquilo, né? Dando risada, né? Pegou Covid, dando assim, a coisa absurda, né? Os Estados Unidos e o Brasil são os campeões de mortes por Covid no mundo, primeiro e segundo lugar, respectivamente, um triste recorde, né? Então, isso é uma coisa que ainda vai dar pano para manga, vai ter a estatística, vai ter muitos estudos ainda a respeito, né? Veja, qual que é o conceito de terrorista, né? Do ponto de vista lá daquele Estado que justamente pratica isso daí, né? Desde, no mínimo, 1948. Mas já começou muito antes, né? Quando eles começaram a praticar lá verdadeiras pogroms, razias, né? Blitzkrieg lá naquela região, né? Lehi, Haganah, né? Enfim, aqueles esquadrões da morte lá, né? Veja, terrorista é qualquer um que não apoia Israel, é isso. Qualquer um que não apoia Israel é um terrorista. Se você não apoiar de forma absoluta, você é considerado um terrorista. Então, se Israel comete genocídio e você não apoia, você é um antissemita, você é um terrorista. Veja, isso são palavras de um rabino, né? Quer dizer, um rabino que devia olhar para o próprio rabo, né? Essa que é a verdade, né? Aí no mesmo dia, então, como eu estava dizendo, bom, essa eu já falei, né? Eu estava lendo aqui as notícias, né? É, essa cultura da arma, pessoal, é puro satanismo, né? No mesmo dia que um fanático supremacista, né, um cidadão estadunidense, branco, hétero, né, abateu um importante trumpista, assumidamente de extremo direita, lá o Charlie, né? 4 crianças sofrem tiros numa escola e perdem a vida nos Estados Unidos. Quer dizer, a cultura da arma é puro satanismo, né? É só isso, enfiar a arma na mão de qualquer um, né? Bom, agora um momento aqui, hein, de homenagem ao multi-instrumentista do qual eu fui um grande fã durante a minha vida toda, o Hermeto Pascoal, ícone da música instrumental brasileira e exemplo do que é o verdadeiro soft power, o que é a verdadeira cultura brasileira, o que é a verdadeira criatividade do Brasil, né? O multi-instrumentista lagoano, Hermeto Pascoal, morreu no sábado, aos 89 anos, no Hospital Vitória, lá no Rio de Janeiro, né?
Aí apareceu lá na rede social dele, lá, com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. Adivinha, no momento de sua passagem, todo mundo tinha que ficar tocando. O seu grupo estava no palco, como ele desejava, tocando, fazendo música. Verdadeiro bruxo da música instrumental. Eu assisti muitos shows do Hermeto, né? Desde jovem. Bom, o Hermeto ele foi considerado pelo Miles Davis, hein, que é um dos ícones do jazz americano. Aliás, eu adoro jazz americano. Eu tenho assim muitos discos de jazz americano. Eu sempre fui um cultor e um praticante de jazz americano, né? Você vê a bossa nova brasileira. Eu toquei toda a bossa nova brasileira em restaurantes, em piano bares, em shows, em eventos, né? O Miles Davis, o músico mais impressionante do mundo, hein, talvez no jazz, hein, que venceu o Grammy Latino, né? Ele falou isso do Hermeto. O músico mais impressionante do mundo é o Hermeto Pascoal, dito pelo Miles Davis, né? Que é um ícone do jazz americano, né? O músico mais impressionante do mundo, que ganhou 3 vezes o Grammy Latino. Autodidata. O Hermeto começou a tocar aos 10 anos de idade. Parece que ele ficava lá numa árvore, né? E como ele tinha um problema muito sério de miopia, né? Então ele não enxergava direito. Então ele disse que ele era criança e ele ficava sentado na árvore enquanto o pai e a irmã, o irmão estava trabalhando na enxada, né? Pessoas rurais, né? Do meio rural. Ele falou que ele ficava lá encostado numa árvore só ouvindo, 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 ouvindo. Então ele tinha assim uma audição absolutamente apurada, né? Daí começou a tocar, né? E começou a se ouvir, né? Também tocando, né? E só passou a escrever partitura musical depois dos 40 anos de idade. Tudo virava música nas mãos do Hermeto. Flauta, saxofone, piano, acordeon, tocava qualquer instrumento, trombone, trombone de vara, instrumentos de percussão, bateria. Olha, eu só nunca vi o Hermeto tocando guitarra. Realmente eu nunca vi ele tocando guitarra, mas devia saber tocar também, porque ele tocava qualquer coisa, né? Qualquer instrumento. Ele se apresentou aí pela última vez em junho de 2025 no Circo Voador. E aí foi para a Europa, se apresentou até agosto, estava sempre tocando pelo mundo, né? Recebeu o título de doutor honoris causa em música pela Juilliard School de Nova York, que é uma das escolas mais importantes de jazz, acho que também de música erudita também, não tenho certeza, do mundo, né? Porque lá em Nova York também tem a Manhattan School, né? Que é dedicada à música erudita também, porque é muito forte. A música clássica erudita também é muito forte nos Estados Unidos. Quer dizer, ainda é, né? No jazz, naturalmente. Aí em 2024 ele lançou o álbum Pra Você Ilza, homenagem à mãe de seus filhos. E teve a sua primeira biografia publicada, né? Deixa 6 filhos, 13 netos e 10 bisnetos. Aí o Hermeto diz: quando subo no palco não tenho idade. Posso ter 88 anos, mas a alma vira menino de novo. A obra de o Hermeto permanece aí como um legado universal da música brasileira. Continuando aqui, pessoal, segunda parte do vídeo aqui, parte final do vídeo. Veja, as redes sociais, elas recompensam a radicalização. Elas recompensam as fake news, né? Os memes, né? Há uma guerra informacional em curso. Tanto é que o Pentágono, ele declarou que as redes sociais são armas de guerra, né? Veja, por exemplo, como é que as pessoas vivem numa conspiração global de esquerda. Veja esse meu amigo que ele acha que o mundo é de esquerda, né? Veja, o indivíduo vive numa conspiração global de esquerda, né? Agora apenas imagine mais um mandato aí de um nordestino, né? Um ex-líder sindical, petista, criador dos BRICS, em 2027, né? Aí tem aquele filme do Quentin Tarantino, né? Com o... Que aí o cara chega e fala: veja, mestre, ele tem um cavalo. Para que você quer um cavalo, Steven? Para que eu quero um cavalo? Veja, eu quero é que ele não tenha um cavalo. O problema não é o cavalo, o problema é que ele tenha um cavalo. Eu não quero que ele tenha um cavalo. Veja, essa é toda a desgraça, né, desse mundo, né? Você não quer que o indivíduo seja presidente, né? Você não quer, porque você quer você ser, né? Você não quer que ele tenha o cavalo, né? Por isso que eu disse que a entropia é de esquerda, o universo é de esquerda, né? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos voltar ao assunto aqui. Veja, o Trump.
Trump quer a indústria de volta, não é isso? Olha só. Daí a indústria volta. Algumas voltam, né? Por exemplo, indústrias trumpistas, né? Aí, o que acontece? Imagine que uma indústria volta, uma indústria que está lá na Coreia, como isso de fato aconteceu. Aí os trabalhadores lá são coreanos, a mão de obra altamente qualificada, os engenheiros. Então eles vão para os Estados Unidos. Ah, voltou para os Estados Unidos, tá. Bom, agora você vai ter que contratar aqui trabalhadores americanos, tá entendendo? Ah, sim. Não. Só que trabalhadores estrangeiros qualificados é que dão o treinamento para a reimplantação da indústria dos Estados Unidos. Né? Ou seja, os coreanos estão lá. Eles vão da Coreia para os Estados Unidos para atender ao chamado, né, patriótico aí do Donald Trump. Né? Que ele quer a indústria de volta. Trabalhadores estrangeiros qualificados vão ter que mudar de país, né? Bom, e daí o que o Trump quer? Aí ele expulsa os imigrantes. Sabe, aí vai lá a imigração dentro daquela indústria e enquadra os coreanos, os engenheiros, eu estou falando. A indústria não avança. Você não vai substituir, você não vai criar essa mão de obra altamente qualificada hoje nos Estados Unidos. Você não forma mais. Principalmente quando você ataca as universidades também. Ah, não, Harvard é de esquerda. Yale é de esquerda. Princeton. Ah, talvez o Einstein fosse de esquerda, então. Então todo mundo é de esquerda, pô. Então tudo é de esquerda. Então o mundo é uma conspiração esquerdista. Aí você acaba com a universidade, você acaba com a pesquisa, com o desenvolvimento, né? Você não forma mais engenheiros com aquela rapidez, velocidade e eficiência. Né? Vai ver que a engenharia também é de esquerda, né? Bom, e daí a coisa não avança. Aí o Trump pede para os coreanos ficarem, né? E aí eles ficam? Não, eles vão embora. Só ficou um. Veja, se esse cara é normal, eu sou o Einstein. Se esse Trump é um cara normal, eu sou o Einstein. E daí eles não querem que a Rússia venda o seu petróleo. Veja, a Rússia vende seu petróleo. Sabe, as pessoas têm que viver de alguma coisa, né? Por exemplo, vender do petróleo. Isso é um grande negócio, né? Ele vende através da Turquia, da Hungria e da Eslováquia. Né? Acaba chegando lá na Índia também, e da Índia acaba chegando na Europa. Vai para a Europa via Turquia, Hungria, Eslováquia, Índia. Veja, isso aí não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia, hein? A Rússia, os Estados Unidos não quer que a Rússia venda seu petróleo, né? Por causa da guerra da Ucrânia. Não, é para ele pegar o mercado. Para ele pegar o mercado da Rússia e vender mais caro para a Europa. É uma desculpa, a guerra da Ucrânia é uma desculpa. Você sabe, quem promove a guerra da Ucrânia são os Estados Unidos. Né? É a arma americana que está lá. Né? Veja, é uma desculpa. Né? Os Yankees estadunidenses, eles querem mesmo, para variar, tomar o mercado que eles já perderam. Mas não vai conseguir tomar. Perdeu o mercado você perde. Né? Aí você vai adquirir no grito, no bullying. Bom, eu duvido, né? Duvido disso aí. Veja, ainda falando um pouquinho desse caso aí, hein? Esse caso do Charlie Kirk. Veja, é um lugar comum, é inevitável que ao longo da história extremistas matem líderes moderados demais, dentro do mesmo espectro político. Né? Por exemplo, o caso do Trump e do Kirk. Né? Por exemplo, o Trump levou um tiro na orelha. Né? Então ele foi salvo por pura sorte. Né? Quer dizer, ele é um indivíduo de sorte. Né? Talvez foi protegido pelo santo, né? Bom, mas, por exemplo, lá quem é que atingiu o Trump? Parece que foi um cidadão estadunidense, branco, hétero, sabe, que acha que o Trump é moderado demais, né? Veja, ele não é suficientemente extremista, suficientemente racista, suficientemente anti-imigrante, suficientemente patriota. Daí ele é alvo de um neonazi assumido, um cidadão estadunidense, hein? Tá aí o Kirk é a mesma coisa, né? Então é uma bobagem a neodireita brasileira afirmar que foram alvo da esquerda, da universo de esquerda, né? Veja, não procede aí nesses casos. Nesses casos não procede, em outros casos procede. Né? Em outros casos procede, nesses casos não procede. Por exemplo, no caso do Bolsonaro, faz sentido? Por exemplo, faz sentido na guerra de informação. Eu vou acusar a esquerda, por quê?
Bom, existe, você sabe, o petismo tem aí casos escabrosos, hein? Por exemplo, o caso Celso Daniel, né? Bom, mas assim, faz sentido dizer que foi a esquerda que esfaqueou o Bolsonaro? Quer dizer, é uma metonímia, uma metáfora generalizante, né? Veja, a neodireita nunca vai aceitar a tese do lobo solitário, né? Se o mundo é de esquerda, se o mundo é de esquerda, como pregam certos Malafaia boys aí, né? Mala cheia boys aí, né? Qualquer desavença sempre será culpa da esquerda, do comunismo, do Estado, do PT, do Lula, do STF, né? E aí a neodireita sempre vai se autoafirmar como a santa vítima de uma conspiração universal. Veja, isso é uma profunda dissonância cognitiva, né? Veja, eu não vou afirmar, eu não tenho uma tese definida sobre esse ponto, né? Veja, no caso do Trump e do Kirk, segundo as fontes disponíveis, foram dois atiradores assumidamente de extremo-direita. Cidadãos norte-americanos, inclusive se dizem cristãos, né? Supremacistas, racistas, neonazis, né? Assumidamente de extremo-direita. Agora, no caso aí do Adélio Bispo, né? Veja, da onde que partiu a ordem? Lá partiu tem que provar, pô. Acho que aí até faz sentido, né? Que seja uma esquerda política, ou que o cara era de esquerda, né? Mas enfim. Tanto no caso do Adélio, né? Como no caso da suposta fraude eleitoral em 2022, o problema é o mesmo. Veja, no caso do Adélio, você tem que provar um elo direto entre uma autoridade de esquerda e o próprio Adélio. Elos indiretos são coisas imponderáveis, né? Pertence mais ao acaso, né? Alguma lei da sincronicidade, alguma magia, né? Por exemplo, conhece aquela teoria da sincronicidade? Uma borboleta bateu asas em Pequim, né? Um rapaz acaba de se afogar na represa de Martinópolis, em São Paulo. As coisas estão em sincronia. Uma coisa causou ou é causa da outra. Ou seja, deve ser algum efeito quântico, né? Que duas coisas estão ao mesmo tempo em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, a pré-existência de um contexto de polarização política não é suficiente. Quer dizer, então você tem um contexto que o Brasil está polarizado politicamente, a priori. Isso faz parte do contexto. Ele está polarizado politicamente. Então você já tem vamos dizer, esse espaço polarizado pré-existente. Ele já está presente. Mas isso então prova que foi um crime da esquerda. Quer dizer, então só quem pode ter esse conceito é a direita, que pode assim acreditar nisso, né? Por exemplo, se o Bolsonaro é de direita, então qualquer ataque feito ao Bolsonaro necessariamente é de esquerda, do seu adversário político. Por exemplo, no caso da fraude eleitoral, é a mesma coisa, é a mesma acusação que o Trump fez ao Biden, né? Que o Biden roubou a eleição. Veja, mas aí ele precisa provar, hein? Matar a cobra e mostrar o pau, precisa provar. O Trump nunca provou isso daí, que o Biden roubou a eleição. O Bolsonaro também nunca provou. Mas o indivíduo que é bolsonarista, veja, ele toma como um fato banal, corriqueiro, arquiprovado, que é ridículo. É claro que ele roubou, né? É claro que era fraude eleitoral, é claro, é óbvio. Não é óbvio coisa nenhuma, né? Não há uma prova cabal. Ah, não, mas a prova foi abafada, como os bolsonaristas afirmam, né? Veja, o sistema ele julga conforme a sua própria necessidade de manter seu status quo vigente. O sistema é mais forte do que o indivíduo. Ele se mantém para os seus próprios fins e para a sua própria segurança. É que nem agora tirar o Bolsonaro de cena. É para que ele não seja candidato em 2026, é óbvio que é para isso. Aliás, eu já disse, passando a eleição ano que vem, né, lá em 2027, provavelmente vão anular a sentença dele, como fizeram com o Lula, né? Veja aqui, ó, para terminar o vídeo, veja, estão mais próximas, falar agora coisa séria, hein? Estão mais próximas às condições que levaram à Segunda Guerra Mundial. Veja, a Europa ela já vive a estagnação do seu estado de bem-estar social, welfare state. O seu jardim, o jardim europeu, né, que a van der Leyen lá dizia que é o jardim do Éden, né?
já começou a detectar perigosas ervas daninhas, aumento de manifestações de rua, atos de protesto, quebra-quebra, né? Estudantes, né, levantando a bandeira da Palestina, eu também levanto, trabalhadores, aposentados que não estão recebendo, pensionistas, militares vão ficando mais e mais insatisfeitos, hein? Veja, e é aquele agente, né? Na França são franceses, na Alemanha são alemães, na Espanha são espanhóis, assim. Na Suécia, veja, a maioridade penal caiu aí de 15 para 12 anos na Suécia. A maioridade penal caiu de 15 para 12 anos, né? A França parece que está em pé de guerra, parece que voltou à Revolução Francesa, hein? Veja, lá em 1940, no final da Segunda Guerra Mundial, o bode expiatório, quem que era? Os judeus, os comunistas, os imigrantes, os romenos, os russos, o pessoal que eles mandaram todo para o campo de concentração, não foi? Começou tudo de novo. A culpa agora de quem que é? Dos imigrantes, né? Turcos na Alemanha, muçulmanos na Inglaterra, africanos na França e por aí vai. Vai direto para o precipício, né? Alguém acha que os barões da concentração abissal de renda, né, sediados na Basileia, lá onde fica o BIS, né, em Londres, na City, né, em Wall Street, desculpa, Washington, os bilhardários não vão ceder 1 milímetro do seu gigantesco status quo financeiro. Bom, alguém deveria seguir investindo em políticas públicas e sociais, hein? Deveria? Em plena era neoliberal? Claro que não. Eles vão dizer comunista é tudo parasita. Imigrante é tudo ladrão. Esquerdista é bandido. Bandido bom é bandido morto. Imigrante é... Eles vão usar todo aquele jargão, todo aquele discurso de ódio, né? Que é o que eles sabem fazer bem. Já estou esperando aqui os defensores do capitalismo, né? Vão vir defender aí o direito do bilionário ser trilionário e o direito do trilionário ser quatrilionário, sei lá. Muita loucura, né? Bom, o Humberto Eco já disse, né? A internet deu voz aos imbecis, né? E o fascismo, quando o fascismo aparece, né, ele é o botão de pânico do capitalismo. Quando ele se vê em perigo, é aí que o fascismo aparece, né? E aí aparecem, né, os populistas, né? Os enganadores, né? Os Trumps, os Bolsonaros da vida, né? E o Tarcísio é o Bolsonaro de Botox, né? Veja, se o Tarcísio for tentar a presidência, né, ele vai deixar São Paulo para o Haddad, ou então para o Alckmin, né? A chamada direita civilizada, veja, existe uma direita civilizada, mais pragmática, ela é muito mais calculista, ela é muito mais democrática, aliás, ela é democrática. O bolsonarismo não é democrático. Não, ele não aceita eleição, ele não aceita que existe Covid, ele não aceita um monte de coisa, né? Por isso que o bolsonarismo é dito uma extrema-direita, né? Mas existe uma direita que não é uma extrema-direita, existe uma direita no Congresso. Veja, essa direita, ela nutre diferenças aí significativas com o Tarcísio, que é o Bolsonaro de Botox, né? A ponto de ser necessário, essa direita, digamos, civilizada, ela vai apoiar o Lula em 2026. Pega essa análise aí do Marco Aurélio de Carvalho aí, muito interessante, hein? A inteligência artificial, veja, o tema é do Miguel Nicoleles, né, neurocientista. Ele costuma acertar, hein, o Miguel Nicoleles, em suas previsões. A inteligência artificial, no médio prazo, ela reduz a nossa capacidade cognitiva. Por quê? Porque ela delega funções do nosso raciocínio, do nosso esforço, da nossa curiosidade, da nossa imaginação, da nossa intuição a uma ferramenta. A gente entrega tudo de mão beijada. Ele faz tudo para nós, né? É que nem gente que não consegue mais andar, que só tem que andar de carro, né?
O furor inicial vai passar, né? O furor da inteligência artificial. Vai passar essa doideira, né? Depois vai ficar uma ferramenta a mais, né? Veja, nem todo mundo vai escolher livros e músicas feitos com inteligência artificial. Tem gente que está publicando mais de um livro por dia na Amazon com inteligência artificial. Veja, muitas pessoas vão continuar preferindo literatura humana, né? Feita com a inteligência e a intuição humana. Música de verdade, música humana, por exemplo, feita pelo Hermeto, né? E não pela IA, para vender lá no Spotify, né? A Amazon e Spotify que se cuide, hein? Veja, investimentos da ordem de trilhões de dólares na IA vão derreter, né? É o que prevê o Miguel Nicoleles, né? Veja, não é um acaso aí que a ideia dos Big Data aí, que quem dominar a inteligência artificial vai dominar o mundo. Veja, coincidiu, né, essa mentalidade, né? E aí colocaram trilhões lá, né, para fazer. Aí aparece aí o DeepSeek chinês, gratuito, barato, feito com um punhadinho de dólares. Aí lançou um alerta, quer dizer, lançou um tapa na cara aí dos barões Sam Altman, né, Peter Thiel, o Elon Musk, né? Pessoal, o sistema capitalista, do ponto de vista de quem vive de salário mínimo, ou seja, da maioria, hein, das pessoas, é igual à escravidão. É uma escravidão camuflada, hein? Veja, a escravidão na antiguidade é o capitalismo na modernidade. O assalariado trabalha literalmente para subsistir. Tudo que ele consegue é comer, né? O seu ganho é todo destinado a comprar comida. Não sobra para mais nada, pessoal. Veja, é um sistema de subsistência orgânico, fisiológico, fechado, austero. Famosa teoria da austeridade, né? Bom, acho que tá bom, né? Veja, por que eu disse que o Brasil, a pior gestão da pandemia no mundo foi a do Brasil, excetuando a dos Estados Unidos, que conseguiu ser pior. Veja, nós somos 3% da população do mundo, né? Mas fomos 13% dos mortos. Então, para que serve o Estado, hein? Veja, o Estado deveria existir para nos manter fora de guerras e de catástrofes, né? Mas não foi o caso na catástrofe pandêmica, né? Bom, esperemos que o Estado não falhe aí no quesito guerra, né? Pô, e o Eduardinho tá lá nos Estados Unidos, né? Pedindo para o Trump mandar um porta-aviões aqui para atacar o Brasil, né? Bom, se você vai mandar um porta-aviões para o Brasil, o filho pródigo aí, o Eduardinho, significa o quê? Que vai atrair naus de guerra chineses e russos para São Francisco, é isso. Onde estão as big techs, né? Quer dizer, então manda, Trump, e daí você aguenta as naus de guerra chineses e russos lá na Califórnia. Pessoal, e como anda a Paquita do Capeta, hein, também conhecido como Mala Cheia, após a circense condenação do mito? Isso vai aumentar as doações para ele, hein? Para a igreja dele, né? Bom, agora para terminar o assunto de hoje, me pediram para falar sobre drogas, né? Tá, veja, no assunto drogas eu sou libertário, libertário. Descriminalizar todas as drogas, né? 90% do consumo de drogas é recreação, é recreio, é intervalo, é recreativo. Então, fumar um baseado, para um, significa tomar uma dose de uísque para outro. Só 10% é assunto de saúde pública, né? No entanto, veja, o álcool segue sendo o campeão da maldade, né? Veja, vamos pensar nos 10%, vai. O cara que não sabe fazer um uso recreativo. O cara que não trabalha mais e se refugia na droga, veja, é um problema aí. É um problema de família, né? Um problema sério, né? Esse é um forte candidato a ser descartado, né? Às vezes ele é descartado pela própria família dele, né? Ou pelo próprio tráfico, ou pela PM, né? Veja, e o negócio das drogas é manter um aparato policial opressor, né? Encher presídios de gente pobre, cujo crime foi traficar, né? É uma coisa ridícula, né? É inútil combater droga com violência estatal. Bom, esse é um assunto que dá muito pano para manga, mas vamos ficando por aqui. Esse é um assunto que eu já me estendi em vários vídeos, aí já fiz vários vídeos sobre esse tema.
Pessoal, então hoje ficou assim o nosso vídeo. Canal Luz no Fim do Túnel, Helder Araújo aqui. O canal está monetizado, você pode ajudar o canal. Tem o sininho, tem os comentários, tem trazer seguidores, tem verificar se você está seguindo o canal, né? Quiser ajudar com 10 centavos, né? Fica à vontade. Torne-se membro do canal, né? Nosso canal é assim, pessoal, é feito assim, na espontaneidade. Eu leio alguns temas, comento outros, invento outros temas, mas é um canal intuitivo, mas é um canal de geopolítica, é de geoeconomia, é de geoestratégia, é um canal sério, é imparcial. Nós não temos lado, a gente só procura dizer a verdade. Então vamos em frente, hein? Bom, foi seu interlocutor aqui, repetindo, Helder Araújo, hein? Que se despede agradecido aí pela sua atenção. Bom dia a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.